Na madrugada cinzenta de 15 de janeiro de 1855, nos canaviais silenciosos e úmidos de São João de Meriti, o escravo Joaquim, um homem que já havia engolido amarguras por 23 anos, transformou a dor de uma vida inteira no açoite final. Não era apenas um assassinato, foi a culminação de uma fúria contida, a justiça de um corpo cansado, mas de uma alma indomável. E seus irmãos de ferro, homens cujas costas carregavam a marca da escravidão, emboscaram o feitor Sebastião Ferreira, o carrasco, e naquele lugar isolado fizeram o algoz provar da mesma crueldade que ele tanto semeou. Não foi um ato impensado, mas um acerto de contas meticuloso, a resposta visceral de quem foi levado ao limite, um grito silencioso que rompeu as correntes da dignidade e se tornou um trovão de vingança que o Rio Imperial jamais esqueceria. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias trazemos novas histórias de heróis esquecidos que a história oficial tentou apagar. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber até onde a voz da resistência chegou. Não é apenas a história de um massacre, mas o relato visceral de como a crueldade inumana pode quebrar um homem, mas, paradoxalmente, forjar nele a vontade de se tornar a própria personificação da justiça. Para entender o que levou Joaquim a se transformar no Vingador dos Chimneys, precisamos voltar no tempo, as cicatrizes que moldaram sua alma e a gota d'água que transbordou o cálice da sua paciência. O ano era 1855. Brasil, sob o comando de Dom Pedro II, ainda se curvava à lógica brutal da escravidão. A riqueza das fazendas, os luxos da corte, tudo era erguido sobre as costas curvadas de milhões de africanos e seus descendentes. Em São João de Meriti, uma região de vales férteis e rios serpenteantes, a cana-de-açúcar e o café prosperavam, regados pelo suor e pelo sangue de uma população escravizada que superava em muito o número de homens livres. Um microcosmo de todo um país, onde a opulência de poucos era alimentada pela miséria de muitos. No coração dessa realidade implacável estava a Fazenda Chimneys, uma propriedade vasta, de 500 alqueires, pertencente ao coronel Antônio Ximenes. Um nome respeitado entre seus pares, um homem de posses, um pilar da sociedade escravocrata. Na sua fazenda, 180 vidas eram consideradas propriedade, meras ferramentas para a produção, sem voz, sem direitos, sem humanidade reconhecida. Entre essas vidas estava Joaquim. Ele chegou ao Brasil em 1832, ainda menino, arrancado de sua terra natal, Angola. 23 anos. 23 anos sob o jugo dos Chimneys, vendo e sentindo na própria pele a desumanização diária. Ele testemunhou a quebra de famílias, mães chorando por filhos vendidos, corpos tombando de exaustão sob o sol escaldante, mulheres violentadas, homens chicoteados por um olhar torto. Via a vida se esvair de seus semelhantes, gota a gota, sob os açoites dos feitores, sob a indiferença dos senhores. Ele carregava nas costas não apenas as marcas de antigas chibatadas, mas também o peso invisível de cada injustiça, de cada grito abafado, de cada lágrima derramada. Mas o inferno de Joaquim e de muitos outros ganhou um rosto ainda mais perverso em 1853, com a chegada de Sebastião Ferreira, homem vindo de Minas Gerais, de origem humilde, que encontrou na posição de feitor a oportunidade de exercer um poder absoluto, de descarregar suas próprias frustrações e ressentimentos. Sebastião era diferente. Ele não apenas aplicava as ordens, ele se deleitava na crueldade. Seus olhos brilhavam com um prazer sádico ao ver o sofrimento. Criou seu próprio Tribunal da Senzala, onde humilhava e punia os escravizados com métodos que variavam da privação de comida e trabalho extra, até os infames banhos de sal, após os açoites, para intensificar a dor e o ardor das feridas abertas. O primeiro confronto direto entre Joaquim e Sebastião aconteceu em um dia de setembro de 1853. Joaquim,
ao ver um companheiro desmaiar de exaustão no eito, parou para ajudá-lo. Um ato de humanidade simples, mas inaceitável aos olhos do feitor. Sebastião o acusou de preguiça e insubordinação. Não houve chance de defesa. A pena foi imediata e pública. Joaquim foi arrastado e amarrado ao tronco, seus punhos e tornozelos presos, o corpo exposto à vergonha e à dor. Ali, sob o sol implacável, enquanto o açoite rasgava sua pele, Joaquim sentiu algo se quebrar dentro de si, mas algo também se acendeu. Naquela noite, no silêncio da senzala, com as costas em carne viva, ele fez um juramento silencioso, juramento de vingança que ressoaria mais forte que o som de qualquer chicote. O ano de 1854 foi o tempo do diabo, na fazenda Ximenes. Sebastião Ferreira intensificou sua crueldade. Acidentes e mortes por punição tornaram-se mais frequentes. Joaquim, apesar do seu próprio sofrimento, emergiu como um conselheiro, uma voz de calma e esperança entre os escravizados. Essa liderança silenciosa, esse respeito conquistado, irritava Sebastião. Via em Joaquim não apenas um escravo, mas uma ameaça, um espírito que se recusava a ser totalmente quebrado. E Sebastião decidiu quebrar Joaquim de uma vez por todas. Em março de 1854, sob a falsa acusação de conspiração, Sebastião orquestrou a punição máxima para Joaquim: 200 chibatadas em praça pública, diante de todos os escravizados. Era para ser um espetáculo de terror, uma lição inesquecível. Foi amarrado a um poste, suas costas já marcadas pela escravidão. Agora se preparavam para o inferno. Cada golpe do açoite rasgava a pele, cada fibra de seu corpo gritava. Maria, sua amada companheira, tentou intervir, implorando para que a barbárie parasse, mas foi brutalmente afastada e ameaçada por Sebastião, que se deleitava com a cena. As 200 chibatadas foram a gota d'água. Naquele dia, a parte humana de Joaquim, aquela que ainda tinha esperança, morreu. Seu lugar, nasceu o executor, o vingador. Sua vontade de liberdade foi temperada pelo aço, e seu coração, que antes só sentia a dor da opressão, agora pulsava com a disciplina fria e implacável da vingança. A promessa feita no tronco ecoava, mas agora era uma certeza. A fazenda Ximenes era um império de cana e café, estendendo-se por 500 alqueires de terra fértil na Baixada Fluminense. Para os 180 escravizados que ali viviam e morriam, ela não era um império de riqueza, mas um reino de terror. A vida na fazenda era uma rotina cruel, um ciclo incessante de labuta sob o sol que castigava a pele e os ossos. O dia nascia antes do sol. Ainda na escuridão, o sino da capela soava, um toque rouco que rasgava o pouco de sono que a senzala úmida e superlotada permitia. Era o chamado para o eito, o campo, a lida incessante. Mulheres e até crianças marchavam em fila, guiados pelos capatazes e feitores, suas silhuetas curvadas desenhando uma paisagem de desespero contra o céu que começava a clarear. Nos canaviais, o trabalho era excruciante. O barulho cortante dos facões, o suor que cegava os olhos, a dor que se instalava na lombar, nas pernas, nos braços. Não havia descanso, apenas a breve pausa para uma refeição rala de angu e farinha, comida insossa que mal sustentava os corpos exaustos. Sede era uma tortura constante, e a água, racionada, nunca era o bastante. A disciplina era imposta à força, e qualquer sinal de fraqueza ou lentidão era punido com o chicote. Muitos caíam, desfalecidos, alguns para nunca mais se levantar. A morte por exaustão era uma realidade tão comum quanto o nascer do sol. Na Casa Grande, a vida era outra. O coronel Antônio Ximenes, o patriarca, passava seus dias entre o luxo e a administração, indiferente à carnificina que sustentava sua fortuna. Família vivia em opulência, desfrutando dos frutos de um trabalho que eles próprios consideravam indigno. Para o coronel, seus escravos eram apenas números, investimentos, gado. Sua crueldade não era a explosão passional do feitor, mas
a frieza calculista de quem vê seres humanos como propriedade, um mal necessário para a prosperidade. Ele não levantava a mão, mas suas ordens, transmitidas pelos feitores, eram sentenças de dor e morte. Feitores, por sua vez, eram o braço armado dessa crueldade. Homens livres, muitas vezes de origem pobre, que viam na brutalidade a única forma de subir na hierarquia da fazenda. Eles eram a linha de frente da opressão, os que executavam os castigos, os que rasgavam a carne, os que quebravam os espíritos. E entre todos eles, Sebastião Ferreira, o Carrasco, era a personificação mais sombria dessa violência. Sebastião havia chegado em 1853, vindo de Minas Gerais. Homem robusto, de olhar duro, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sua infância na pobreza forjou nele um ressentimento profundo, uma fúria silenciosa que ele descarregava sobre os escravizados. Ele não chicoteava por obrigação, mas por prazer. A cada grito, a cada marca que o açoite deixava, Sebastião sentia um poder perverso, uma afirmação de sua própria existência miserável. Ele gostava de ser temido, de ser o carrasco, o homem que podia quebrar qualquer um. Inovações na crueldade eram lendárias e aterrorizantes. O Tribunal da Senzala era a sua arena particular de humilhação. Escravizados acusados de pequenas infrações eram julgados publicamente, suas penas aumentadas gradualmente. Primeiro, a privação de comida, depois, o trabalho extra, por fim, o açoite, um espetáculo que ele orquestrava com macabra satisfação. Os açoites vinha o banho de sal, uma tortura adicional, o sal esfregado nas feridas abertas, a dor lancinante que impedia o sono e intensificava o tormento. Sebastião queria que a dor fosse lembrada, que a humilhação fosse gravada na alma. Joaquim, em seus 23 anos na fazenda Ximenes, havia visto de tudo, mas o coração de Joaquim, apesar das cicatrizes e das dores, era um poço de humanidade. Era angolano, e embora as memórias de sua terra fossem distantes, a dignidade de seu povo pulsava em suas veias. Ele possuía uma inteligência prática, uma calma que muitos confundiam com passividade, mas que era, na verdade, uma profunda capacidade de observação e reflexão. Antes da chegada do Carrasco, Joaquim era um porto seguro para muitos na senzala, um conselheiro, um ouvinte, alguém que, com um olhar, um gesto, trazia um pouco de alívio e esperança. Conexão com Maria era a sua âncora, o que o impedia de afundar completamente no desespero. Maria, escravizada na casa grande, trabalhava na cozinha, uma mulher de fibra e doçura, que se esgueirava na calada da noite para levar um pedaço de pão a Joaquim, um carinho, uma palavra de conforto. O amor deles era um pequeno farol de luz na escuridão da escravidão, uma prova de que a humanidade, mesmo sob o jugo mais brutal, persistia. Observava, em silêncio, a escalada da crueldade de Sebastião. A cada nova tortura, a cada vida quebrada, o ódio acumulava-se em seu peito, uma brasa incandescente pronta para explodir. O ponto de não retorno, a gota d'água que quebrou a barragem da sua paciência e o transformou, veio em setembro de 1853. Joaquim estava no eito, cortando cana, quando viu Manuel, um companheiro de trabalho, desabar, vítima do calor e da exaustão. Pensar, Joaquim largou seu facão e correu para socorrer Manuel, oferecendo-lhe um pouco da sua escassa água. Sebastião Ferreira, que supervisionava de longe, viu o ato de compaixão como um desafio direto à sua autoridade. Ele se aproximou, o chicote em punho, os olhos faiscando de fúria. Preguiçoso! Achou que ia me enganar, seu verme africano? Levanta daí, que o sol hoje vai te ensinar a trabalhar! Gritou Sebastião, cuspindo perto de Joaquim. Ainda ajudando Manuel, tentou explicar. Eu estava ajudando Manuel. Ele desmaiou, mas Sebastião não ouviu. Desmaiou, é? Ou você, seu malandro, o ensinou a fingir para não trabalhar? Vou te ensinar a sentir o que a preguiça custa.
Joaquim foi arrastado e amarrado ao tronco, seus punhos e tornozelos presos, o pescoço curvado, o corpo exposto ao sol e à humilhação pública. O açoite veio em seguida, rasgando a pele já marcada. Golpe era uma faísca na alma de Joaquim, acendendo uma chama de ódio que nunca mais se apagaria. Ali, amarrado, sangrando, humilhado, Joaquim fez um juramento silencioso, não apenas por ele, mas por todos os que sofreram sob o chicote de Sebastião. Aquele dia marcou a morte de uma parte de Joaquim e o nascimento de um executor. O ano de 1854 foi um ano de inferno e transformação. Sebastião Ferreira intensificou sua crueldade. Os acidentes e mortes por punição tornaram-se mais frequentes. Joaquim, por sua vez, começou a mudar. Sua calma habitual deu lugar a uma introspecção sombria. Ele observava Sebastião com uma atenção cirúrgica, memorizando seus hábitos, seus trajetos, seus pontos fracos. Ele se tornou o conselheiro sombrio dos outros escravizados, uma figura de respeito e, para Sebastião, uma fonte crescente de irritação. Em março de 1854, a fúria de Sebastião contra Joaquim chegou ao auge. De incitar a discórdia, Sebastião ordenou 200 chibatadas públicas. O terreiro da fazenda se tornou um palco de horror. Joaquim foi amarrado a um poste, suas costas expostas à brutalidade do açoite de múltiplas tiras. Cada golpe rasgava não apenas a pele, mas a última centelha de esperança de Joaquim. Maria, sua amada, não suportando a cena, correu para implorar a Sebastião que parasse. "Senhor feitor, por favor, pare! Ele não merece!" A resposta de Sebastião foi um rugido de fúria. "Você, serva de casa, ouse intervir? Amarrem essa bruxa também? Ela vai sentir o gosto do açoite depois de mim?" Maria foi afastada bruscamente, mas Joaquim, com a voz embargada pelo sangue e pela dor, olhou diretamente para Sebastião e murmurou: "Um dia, você vai pagar por cada gota." Naquele dia, algo em Joaquim se quebrou para sempre, mas do estilhaço renasceu uma força nova, implacável. A promessa feita no tronco se solidificou. Joaquim não seria mais uma vítima. Seria a tempestade que levaria Sebastião Ferreira ao inferno. Os meses que se seguiram à barbárie das 200 chibatadas foram um purgatório silencioso para Joaquim. Suas costas cicatrizavam lentamente, mas as feridas na alma eram mais profundas e abertas. Aquele dia, em que o corpo quase cedeu e Maria foi ameaçada, não o quebrou como Sebastião queria. Pelo contrário, endureceu-o. A dor e a humilhação não mais geravam desespero, mas uma determinação fria e inabalável. Joaquim, que antes buscava o mínimo de esperança, agora vivia para um único propósito: a vingança. Ele se tornou um homem diferente. Seus movimentos eram mais lentos, mais medidos. Sua fala, quando existia, era parcimoniosa, mas suas observações, antes voltadas para o conforto dos outros, agora se concentravam com uma intensidade laser em Sebastião Ferreira. Joaquim observava o carrasco como um predador observa sua presa. Horários de ronda, os caminhos preferidos, os momentos de solidão, os vícios, as manias, nada escapava aos seus olhos, que antes expressavam compaixão, e agora ardiam com a chama da retribuição. Ele pensava em Sebastião a cada alvorecer no eito, a cada pôr do sol na senzala, nos raros e furtivos momentos com Maria. A vingança não era mais um desejo, era uma disciplina, uma prece pagã, o único combustível que o mantinha de pé. Mas Joaquim sabia que não poderia fazer isso sozinho. Escravidão ensinara-lhe a importância da comunidade, da irmandade forjada na dor e no suor. Ele precisava de homens de confiança, de corações tão marcados pela injustiça quanto o seu, de almas sedentas por um acerto de contas. Ele procurou os mais fortes, os mais resilientes, os que tinham a centelha da rebeldia ainda acesa, apesar de toda a opressão. Não foi um recrutamento aberto, mas um sussurro, um olhar, um convite silencioso que só os iniciados podiam entender. Primeiro a ser procurado foi
João Benguela. João era um ferreiro, um homem de músculos fortes e mãos calejadas, que conhecia o metal como poucos. Havia chegado ao Brasil na mesma leva de Joaquim, um companheiro de navio, um irmão de destino. João era silencioso, mas seus olhos guardavam a fúria de quem vira sua família ser desmembrada pela venda. Sua esposa, levada para uma fazenda distante. Seus filhos, para o desconhecido. Crueldade de Sebastião o atingira diretamente quando sua ferramenta de trabalho, uma marreta que ele mesmo forjara, fora confiscada e quebrada pelo feitor apenas para humilhá-lo. O sorriso de Sebastião naquele dia era uma imagem gravada a ferro e fogo na memória de João. Quando Joaquim se aproximou, não com palavras diretas, mas com o peso de um olhar carregado de intenção, João compreendeu. Eu quero a minha justiça, disse João, sua voz grave como o martelo batendo na bigorna. Tenho contas a acertar com aquele cão. Em seguida, veio Tomé Cabinda. Tomé era um homem mais velho, com a sabedoria da mata e o conhecimento das ervas. Ele era o curandeiro informal da senzala, o que aliviava as dores, o que trazia um pouco de conforto com seus chás e ungüentos. Mas ele também vira seus remédios serem arrancados de suas mãos, suas práticas serem ridicularizadas e punidas por Sebastião, que as chamava de mandingas do diabo. Carregava a dor do povo, a impotência de não poder curar as feridas mais profundas, as da alma. A última humilhação viera quando Sebastião o forçara a tomar uma infusão de pimenta e sal como remédio para a sua crendice. Enquanto ria de sua agonia, Tomé olhava para Joaquim e via a centelha de um guerreiro que não aceitaria mais o destino imposto. A terra exige o que lhe é devido, ele disse, seus olhos escuros e profundos. E esse homem já colheu demais do mal. Francisco Mina. Era o mais jovem do grupo, mas sua experiência com a dor era tão antiga quanto a dos mais velhos. Trazido da Costa do Ouro, ele era conhecido por sua agilidade e sua capacidade de se mover sem ser visto. Sua motivação era mais recente, mas não menos intensa. Sebastião havia marcado sua irmã caçula, uma menina de apenas 12 anos, com um ferro quente por ter quebrado um prato na cozinha da casa grande. Marca na pele de sua irmã era um grito silencioso que Francisco ouvia todas as noites. Ele ardia em raiva contida, mas não sabia como transformá-la em ação. Quando Joaquim o chamou, Francisco viu a oportunidade de dar voz à sua dor. Minha irmã tem a marca dele. Eu quero que ele sinta o que é ser marcado, declarou Francisco, seus punhos cerrados. Nagô era um homem de fé, um líder espiritual entre os seus, com um corpo esculpido pela labuta e pelo pouco tempo que dedicava à capoeira nas noites escondidas. Sua alma era a de um orixá, forte e justa. Sebastião, em sua arrogância, havia profanado um pequeno altar que Pedro mantinha escondido na senzala, zombando de suas crenças e jogando suas oferendas ao chão. Para Pedro, o feitor não era apenas um homem cruel, mas um profanador, um inimigo de seus ancestrais. Ansiava por purificar a terra daquele mal. Minha fé me diz que toda a injustiça será paga, Pedro afirmou, sua voz ressoando com a profundidade de um canto. E a hora da colheita chegou para ele. Por fim, Antônio Monjolo, um homem de poucas palavras, mas de uma lealdade inabalável. Ele era o mais forte fisicamente, capaz de realizar o trabalho de 2 homens, mas sua força era também a sua maldição, pois Sebastião o explorava impiedosamente. Era um homem que guardava a dor dentro de si. As cicatrizes em seu corpo eram um mapa de seu sofrimento. A vingança para ele não era uma explosão, mas uma necessidade vital, a única forma de recuperar o fôlego que a vida escrava lhe roubara. Eu farei o que for preciso, disse Antônio, sua voz rouca, seus olhos fixos em Joaquim, um pacto selado sem necessidade de mais palavras. Assim, a Irmandade da Justiça foi formada. Homens, unidos não por laços de sangue, mas por um laço mais profundo, a sede por um acerto de contas que a lei dos brancos jamais lhes daria. Eles se reuniam em segredo, nas profundezas da noite,
em clareiras escondidas nos canaviais ou nas margens do rio Iguaçu, onde o som da água abafava seus sussurros. Lá, sob a luz pálida da lua e das estrelas, eles selavam seu juramento. Não era um pacto com o diabo, mas com a própria alma, com seus ancestrais, com a dignidade que lhes fora roubada. Um deles compartilhou sua história de dor, e cada história fortaleceu o propósito coletivo. O juramento era simples, mas gravado a ferro na memória de cada um. Pela vida roubada, pela carne marcada, pela alma pisada, faremos a justiça que nos negaram. Que a vida de Sebastião Ferreira seja a prova de que a liberdade, ainda que custe o sangue, não será esquecida. A confiança entre eles era absoluta, forjada em anos de sofrimento compartilhado, e na certeza de que a traição significaria a morte. A comunicação era feita por olhares, por gestos sutis, por cantos africanos que para os feitores pareciam apenas a melancolia da senzala, mas que para os irmãos da liberdade carregavam mensagens codificadas de encontro e preparativos. Joaquim, o angolano de alma férrea, era o líder incontestável, o estrategista. Traçava o plano, analisava os riscos, media os passos. Os outros, seus irmãos, eram os pilares, os executores, os braços dessa justiça nascente. A transformação estava completa. O escravo Joaquim, antes vítima, agora era o coração de uma conspiração que buscava não apenas vingança, mas a dignidade. O tempo na senzala era uma tortura lenta, mas para Joaquim e os irmãos da liberdade, ele se tornou um aliado. Dia que passava era um passo a mais na meticulosa construção de um plano que não deixaria margem para erros. A vingança, para eles, não era um surto de fúria, mas uma obra de engenharia cruel, tecida com a paciência dos séculos e a precisão dos desesperados. O feitor Sebastião, em sua arrogância cega, jamais imaginaria que os olhos dos seus escravos, que ele julgava vazios, o estavam observando com a frieza de caçadores. Joaquim, o estrategista, era a mente por trás de cada detalhe. Havia estudado Sebastião como se estudasse um livro aberto. Cada hábito, cada movimento, cada momento de vulnerabilidade. A rotina do feitor era previsível, e essa previsibilidade seria sua perdição. Sebastião, por se sentir intocável, desenvolvera o hábito de fazer rondas solitárias pelos canaviais mais distantes da fazenda, especialmente às terças-feiras, quando os demais feitores se dedicavam a outras tarefas ou à fiscalização dos trabalhos mais próximos da Casa Grande. Seu momento de solidão, de se sentir o rei de seu pequeno e cruel domínio, mas seria ali, naquele mesmo reino, que ele encontraria seu fim. A escolha da data, porém, não foi aleatória. Joaquim queria que a morte de Sebastião fosse um símbolo, uma mensagem para todos os senhores e feitores, um marco que ecoasse por gerações entre os escravizados. A ideia inicial de um ataque qualquer, movido apenas pela oportunidade, foi descartada. Precisavam de um dia que, para os brancos, representasse alegria e festividade, mas que, para eles, se transformasse em um dia de justiça sombria. O Natal, um feriado cristão, foi considerado, mas rejeitado por ser um período de maior vigilância. O Dia de Reis, ou outras festividades religiosas, também foram ponderados. Tomé Cabinda, com sua sabedoria ancestral, quem sugeriu uma data que carregava um poder diferente, um poder mais sutil, mais enraizado na natureza e nos ciclos da vida. O início do ano, quando a terra se renova, quando as energias se rearranjam. O dia 15 de janeiro de 1855, uma terça-feira, era um momento de transição, uma época em que o ar ainda carregava o frescor das chuvas de verão, mas o trabalho pesado já havia retornado com força total. Dia que marcaria não apenas a morte de um homem, mas o renascimento de uma esperança, a quebra de um ciclo de impunidade. O método da vingança não seria um simples assassinato. Seria uma lição. Sebastião Ferreira não morreria de forma rápida e limpa. Ele provaria de sua própria medicina, sentiria um fragmento da dor que infligira, o açoite,
o tronco, a humilhação, o medo. Tudo seria devolvido a ele, amplificado. O objetivo era deixar um aviso, não apenas um cadáver, mas um corpo que contasse uma história de retribuição implacável. As armas seriam improvisadas, forjadas com a engenhosidade dos que só possuíam a própria astúcia. João Benguela, o ferreiro, tornou-se o mestre armeiro. Em suas horas de folga, sob o pretexto de consertar ferramentas agrícolas, ele transformava sucata de ferro em lâminas afiadas, em pontas que seriam fixadas em cabos de madeira. Moldava garrotes com tiras de couro endurecido, testando a resistência, imaginando a pressão que seriam capazes de exercer. Pedras grandes e pesadas, comuns nos riachos e margens dos canaviais, seriam escolhidas a dedo, cada uma delas com o peso da raiva contida de uma vida inteira. Não haveria pistolas ou facas compradas, apenas a força bruta da terra e a inteligência das mãos calejadas. A logística do plano exigia sincronia perfeita e discrição absoluta. Grupo de 6, Joaquim, João Benguela, Tomé Cabinda, Francisco Mina, Pedro Nagô e Antônio Monjolo, deveria se mover como sombras, invisíveis aos olhos curiosos dos capatazes e, principalmente, à atenção do próprio Sebastião. A noite anterior, a da segunda-feira, seria o ponto de encontro. A senha, um canto de trabalho que, aos ouvidos desatentos, pareceria apenas a melancolia de um escravo. Mas, para os irmãos da liberdade, cada nota, cada pausa, seria um código preciso. Local: uma clareira densa dentro dos canaviais, conhecida apenas por eles, longe de qualquer trilha usada por outros escravizados ou feitores. Ali, eles se reuniriam para os últimos ajustes, para os rituais secretos de preparação. Tomé Cabinda seria o responsável pelos rituais. Ele prepararia uma infusão de ervas amargas para purificar o corpo e a mente, para acalmar os nervos e fortalecer a resolução. Era magia, mas uma forma de concentrar a energia, de focar a mente no objetivo, de invocar a força dos ancestrais para que guiassem suas mãos. Pedro Nagô, por sua vez, conduziria as orações em sua língua ancestral, pedindo a bênção dos orixás para a justiça que seria feita, para que seus espíritos fossem protegidos e sua causa legitimada. Francisco Mina, com sua agilidade, seria o batedor, o olhos e ouvidos do grupo. Tarefa seria observar a movimentação de Sebastião desde a Casa Grande, alertando sobre qualquer mudança em sua rotina. Ele se esgueiraria pelas moitas e canaviais, usando seu conhecimento do terreno para se manter oculto, mas sempre à vista do alvo. Antônio Monjolo e João Benguela seriam a força de impacto, os que imobilizariam Sebastião no momento crucial. Sua tarefa seria rápida e brutal, não dando ao feitor qualquer chance de reação. Ataque deveria ser um choque, um nocaute, antes que a vítima pudesse sequer gritar. O papel de Joaquim era o mais pesado. Ele seria o cérebro, o coração e o braço final da vingança. Caberia a ele não apenas orquestrar, mas também executar os golpes que simbolizariam a retribuição. A ele caberia a fala final, a explicação, o descarregar de todo o ódio acumulado. Embora não participasse diretamente da ação, seria o elo emocional de Joaquim, a quem ele dedicaria a memória daquele dia, a quem ele confiaria a história para que ela não fosse esquecida. A inteligência dos conspiradores era evidente em cada etapa. Não se tratava de um ato de fúria descontrolada, mas de uma estratégia calculada, forjada no calor da opressão e no frio da determinação. Sabiam que a liberdade, para eles, não viria pela lei dos brancos, mas pela própria justiça que arrancariam com as mãos. Eles estavam dispostos a pagar o preço, qualquer que fosse, pela dignidade roubadas, pelas vidas perdidas, pelas cicatrizes que jamais se apagariam. Silêncio das noites de preparação, enquanto os outros escravizados dormiam o sono pesado da exaustão. Joaquim e seus irmãos afiavam suas armas, não apenas as lâminas de ferro, mas também a força de suas mentes, a resolução de seus corações.
Eles falavam sobre as 200 chibatadas de Joaquim, sobre a marca na irmã de Francisco, sobre o altar profanado de Pedro, sobre a família desmembrada de João. Cada história era um tijolo na muralha da sua determinação. Vingança, para eles, não era um ato individual, mas um ato coletivo de resistência, uma declaração de que, mesmo acorrentados, suas almas permaneciam livres e suas vontades inquebráveis. A noite da terça-feira, 15 de janeiro de 1855, estava marcada para ser a noite em que o carrasco finalmente colheria o que plantou. As semanas que antecederam a terça-feira de 15 de janeiro de 1855 arrastaram-se como uma corrente de chumbo para Joaquim e os Irmãos da Liberdade. Dia era uma batalha de nervos, uma dança perigosa entre a rotina exaustiva da fazenda e os preparativos febris e secretos para o acerto de contas. O ar pesado e úmido da Baixada Fluminense parecia carregar o peso da expectativa, um zumbido constante de tensão que, para eles, era quase palpável. Na senzala, as noites eram a sua tela de conspiradores. O manto da escuridão, quando o silêncio da fazenda era quebrado apenas pelo coachar dos sapos e pelo canto distante dos grilos, os 6 homens se reuniam em um canto mais afastado, onde as sombras eram mais profundas e as vozes abafadas. Ali, a pouca luz de uma lamparina improvisada, feita com um pedaço de pano e gordura animal, mal iluminava seus rostos tensos e determinados. João Benguela, o ferreiro, trabalhava com uma precisão silenciosa e mortal. Dedos fortes e habilidosos, acostumados a moldar o ferro incandescente, agora transformavam restos de ferramentas quebradas em instrumentos de justiça. Uma faca velha de cozinha, antes usada para cortar a carne dos porcos abatidos para a casa grande, foi afiada até se tornar uma lâmina com brilho gélido, capaz de rasgar não apenas carne, mas também o véu de impunidade. Pedaço de vergalhão enferrujado, descartado por estar torto demais para a construção, foi endireitado e lixado nas pontas, ganhando o formato de uma lança curta e afiada. De cordas de sisal e couro velho, ele trançou garrotes robustos, testando a resistência, imaginando a pressão que exerceriam. Som sutil do metal contra a pedra de afiar era mascarado pelos cantos de Tomé Cabinda, entoados em voz baixa, como se fosse uma lamentação pela labuta diária, mas que, na verdade, era um sinal, um código. Tomé Cabinda, com sua sabedoria ancestral, preparava as infusões e os amuletos. Em pequenos potes de barro, ele misturava ervas colhidas secretamente nas matas próximas, folhas de arruda para afastar o mal-olhado, guiné para proteger os guerreiros, cascas de aroeira para fortalecer o espírito. Ele esfregava nas mãos e nos peitos de cada um deles uma pasta de argila misturada com sumo de plantas, um ritual de proteção, uma bênção para o corpo que iria lutar. Para os outros escravizados, os cheiros estranhos eram apenas parte das mandingas de Tomé, um velho curandeiro. Para os Irmãos da Liberdade, era a conexão com seus ancestrais, a força invisível que os guiaria. Pedro Nagô, o líder espiritual, conduzia rituais de consagração, em alta voz, para não despertar suspeitas, mas em sussurros e movimentos. Em um pequeno pedaço de tecido, ele amarrava grãos de milho e sementes de dendê, símbolos de fartura e proteção, entregando a cada um para que guardassem junto ao corpo. As rezas, em Iorubá, eram preces de força, de coragem e de justiça. Ele invocava os orixás, pedia que a lâmina fosse certeira, que o golpe fosse implacável, que a vingança fosse justa. Cada reza, a determinação do grupo se solidificava. O medo cedia lugar à convicção. Joaquim, por sua vez, continuava sua observação fria e calculista de Sebastião Ferreira. No eito, ele notava o feitor beber em excesso nas tardes de segunda-feira, o que o deixava mais lento e distraído na manhã de terça. Ele mapeava mentalmente cada árvore, cada moita, cada curva dos canaviais por onde Sebastião passava. Ponto da emboscada seria a clareira junto ao córrego, um local perfeito,
onde a vegetação densa oferecia cobertura, e o som da água mascararia seus movimentos. O plano era simples em sua execução, mas devastador em seu propósito. A tensão, no entanto, era uma faca afiada pairando sobre suas cabeças. Qualquer deslize, qualquer palavra dita em voz alta, qualquer olhar suspeito, poderia levar tudo ao fim. Os feitores, embora arrogantes, não eram totalmente cegos. Havia desconfianças. Enquanto Joaquim e João Benguela trabalhavam lado a lado no canavial, um dos capatazes, o cruel José, aproximou-se. Ele notara a troca de olhares entre os dois homens, a forma como suas conversas cessavam abruptamente quando ele se aproximava. O que é que os angolanos estão tramando, hein? Muita conversa para pouco trabalho, não é? Ou será que estão fazendo planos para fugir? Sua voz era carregada de escárnio e ameaça. Com a calma calculada que havia aprendido a dominar, respondeu: Não tramamos nada, senhor capataz. Apenas conversamos sobre a colheita, que este ano promete ser boa, e sobre a dor nas costas, que não nos deixa em paz. Ele forçou um sorriso submisso, enquanto João Benguela, tenso, apertava o cabo do seu facão. O capataz os fitou por um longo momento, seus olhos estreitos, mas não encontrou nada de concreto. Apenas o canho habitual dos escravizados. Resmungou algo e se afastou, deixando para trás um rastro de cheiro de cachaça e medo. Foi um quase descoberta, um arrepio na espinha que serviu para reforçar a necessidade de extrema cautela. Maria, a amada de Joaquim, também sentia a tensão. Ela via a mudança em Joaquim, o silêncio pesado que o envolvia. Ela sabia que algo estava se formando, uma tempestade que ele guardava dentro de si. Seus encontros noturnos e furtivos, ela tentava arrancar dele alguma informação, mas Joaquim se mantinha calado. Minha guardiã, ele sussurrava. Há coisas que o coração precisa saber, mas a boca precisa calar. Por sua segurança, não pergunte, mas saiba que tudo o que eu faço, faço por nós, pela nossa gente. Ela temia por ele, por sua vida, mas via em seus olhos a determinação de um homem que havia perdido tudo, menos sua dignidade. Cada dia, os detalhes do plano eram repassados, ensaiados mentalmente. Francisco Mina se esgueirava pelas matas, praticando seus movimentos silenciosos, conhecendo cada arbusto, cada brecha na densa vegetação que o protegeria da visão. Ele se tornaria um fantasma, invisível, mas presente. Antônio Monjolo e João Benguela treinavam a imobilização, a força necessária, a rapidez do movimento. Eles queriam que Sebastião fosse pego de surpresa, sem chance de reagir ou sequer gritar por ajuda. Noite da segunda-feira, 14 de janeiro de 1855, finalmente chegou. Era uma noite escura, com um céu carregado de nuvens que prometiam chuva, um cenário perfeito para o que estava por vir. Na senzala, após a rala refeição e a oração rápida do padre, um silêncio pesado e expectante pairava. Os outros escravizados, alheios ao plano, sentiam, no entanto, uma estranha premonição no ar. Com o coração batendo forte, mas a mente mais fria do que nunca, sentiu um último abraço de Maria, um adeus silencioso e carregado de um amor desesperado. Volte para mim, meu Joaquim. Ela sussurrou em seu ouvido, as lágrimas quentes molhando seu ombro. Ou me leve com você para a liberdade. Ele não respondeu com palavras, apenas com um beijo na testa. Um gesto que valia mais que 1000 promessas. Em seguida, Joaquim se juntou aos Irmãos da Liberdade. O olhar atento de Tomé Cabinda e Pedro Nagô, eles consumiram a infusão amarga, sentindo a força ancestral correr em suas veias. Guardaram os amuletos, as lâminas afiadas, os garrotes, as pesadas pedras. Seus rostos, esculpidos pela dor e pela escuridão, eram agora máscaras de guerra, prontos para a batalha final. A escuridão era total. O som dos insetos, amplificado, o canto codificado de Tomé Cabinda, soou suavemente na noite. Era o sinal. Madrugada nublada de 15 de janeiro de 1855 havia chegado. A noite da vingança
que havia sido sonhada e planejada com tanta meticulosidade, estava finalmente ali. Sebastião Ferreira, o carrasco, estava prestes a colher a tempestade que plantou, e eles seriam o trovão. A madrugada de 15 de janeiro de 1855 rompeu sobre os canaviais de São João de Meriti com uma névoa densa que se arrastava como um lençol fantasmagórico sobre as plantas altas e verdes. O ar era pesado de umidade, e o silêncio pré-amanhecer era quebrado apenas pelo chiado dos insetos e pelo distante coachar dos sapos no rio Iguaçu. Era o cenário perfeito para a justiça que estava prestes a ser servida. Sebastião Ferreira, o carrasco, despertou com a ressaca habitual de suas segundas-feiras regadas à cachaça. Com a cabeça pesada e os olhos embaçados, ele se vestiu sem pressa. A arrogância o envolvia como uma segunda pele. Invencível, o senhor absoluto daquelas terras, e mais importante, de todas as vidas que nelas se arrastavam. A ideia de que um bando de escravos, que ele chicoteava e humilhava diariamente, pudesse tramar algo contra ele, era inconcebível. Ele pegou seu açoite, sentindo o peso familiar da arma em sua mão, um símbolo de seu poder incontestável. A pistola na cintura, mais por hábito do que por real necessidade, e partiu para sua ronda matinal pelos canaviais mais distantes, seu trajeto de sempre, sua rotina inquestionável. Enquanto Sebastião caminhava, assobiando uma melodia desatenta, seus passos ressoavam na trilha úmida, ignorando as sombras que se moviam silenciosamente entre as moitas densas e os talos de cana. Não percebeu o olhar afiado de Francisco Mina, o jovem ex-Mina, que se esgueirava com a agilidade de uma pantera, um fantasma invisível que o seguia de perto, transmitindo a posição do feitor através de sinais imperceptíveis para os outros, escondidos na clareira. Francisco observava, com o coração batendo forte, mas a mente focada, a mancha de dor que Sebastião deixara na pele de sua irmã, ainda queimando em sua memória. Chegou à clareira junto ao córrego, seu ponto de parada costumeiro. O murmúrio suave da água corrente era um convite para refrescar a garganta seca. Ele se curvou, com o corpo ainda pesado da noite anterior, para beber um pouco da água fresca, o chapéu de palha caindo para trás, revelando sua nuca. Foi o momento de sua maior vulnerabilidade, a brecha que Joaquim havia planejado. Repente, como um trovão silencioso vindo do chão, Tomé Cabinda irrompeu de trás de um arbusto, empunhando uma pedra lisa e pesada, do tamanho de um punho, que ele segurava com a força dos ancestrais. O golpe foi rápido e certeiro, atingindo Sebastião na nuca. O feitor desabou sem um som, a água do córrego salpicando seu rosto, o chapéu flutuando para longe. Se contorceu no chão, atordoado, o sangue escorrendo pela cabeça, os olhos arregalados, tentando entender o que acontecia, a realidade distorcida pela dor e pela surpresa. Joaquim, com uma expressão fria e determinada, emergiu das sombras, seguido por João Benguela, Pedro Nagô e Antônio Monjolo. Os olhos de Sebastião, finalmente clareando, encontraram os de Joaquim, e ali, no fundo daquele olhar que ele tanto desprezara, ele viu a promessa de vingança, a chama da retribuição, a morte que ele nunca imaginou que viria. Joaquim, ele balbuciou, sua voz fraca, carregada de um medo recém-descoberto. O nome, que antes saía de sua boca com escárnio, agora era um lamento, uma súplica. Joaquim se aproximou calmamente, pegando o açoite que havia caído da mão de Sebastião. O peso da arma, antes símbolo de opressão, agora era um instrumento de justiça nas mãos certas. De mim, Sebastião? Lembra das minhas costas? Lembra da Maria? Você achou que podia fazer o que quisesse? Que éramos menos que homens? Hoje, você vai aprender. A voz de Joaquim era um sussurro gelado, sem raiva, sem paixão, apenas a disciplina de um executor. João Benguela e Antônio Monjolo, com uma força brutal e sincronizada, viraram Sebastião de bruços, imobilizando seus braços e pernas. Nagô amarrou os pulsos e tornozelos do feitor com o garrote trançado por João,
com a mesma rapidez e precisão com que Sebastião amarrava suas vítimas no tronco. A ironia da cena era palpável. O carrasco agora estava na posição de suas incontáveis vítimas. A justiça poética começou. Joaquim levantou o açoite, não com a fúria descontrolada de Sebastião, mas com uma calma calculada, cada golpe sendo um eco de um sofrimento anterior. Primeira chibatada rasgou a camisa de Sebastião, marcando sua pele macia, não acostumada à dor. Sebastião gritou, não com a força que ele esperava dos escravos, mas com um lamento agudo e desesperado. Por favor, me perdoe. Perdão? A voz de Joaquim era um chicote em si. Onde estava seu perdão quando você marcou a irmã de Francisco? Onde estava seu perdão quando você desmembrou a família de João? Onde estava seu perdão quando você profanou a fé de Pedro? A cada frase, um golpe. João Benguela, o ferreiro, pegou uma pequena lâmina afiada e fez pequenos cortes nas pernas de Sebastião, os mesmos que o feitor fazia nos escravos que tentavam fugir para marcar o gado. Sebastião se contorcia, urrando de dor e terror. Francisco Mina, o mais jovem, com lágrimas nos olhos, mas o coração endurecido, esfregou sal nas feridas abertas, revivendo o banho de sal que Sebastião impunha às suas vítimas. O grito de Sebastião rasgou o ar da manhã. Assim que se ensina, não é, Sebastião? Sussurrou Francisco, sua voz carregada de um ódio infantil, mas maduro. Tomé Cabinda, o curandeiro, que tantas vezes viu seus remédios serem rejeitados e suas súplicas por compaixão serem ignoradas, aproximou-se com uma cabaça. Nela não havia ervas curativas, mas uma mistura fétida de água salobra, pimenta e vinagre. Derramou o líquido sobre o rosto de Sebastião, forçando-o a engolir um pouco, queimando sua garganta, a mesma que tantas vezes proferiu insultos e ordens de tortura. É o remédio para a alma amarga, feitor, disse Tomé, seus olhos marejados, mas firmes. A cada ato, Sebastião se retorcia, seus olhos arregalados de horror e incredulidade. Ele não era o carrasco. Era apenas um homem fraco, diante de uma força que ele próprio havia criado. Por Deus, pare! Eu juro, eu não farei mais nada. Eu lhes darei a liberdade. Ele implorou, as palavras se misturando ao sangue e à saliva. Mas Joaquim não ouvia mais súplicas. A parte dele, que sentia compaixão, havia morrido no tronco, nas 200 chibatadas. Ele ergueu o açoite mais uma vez, e desta vez, o golpe foi em seu rosto, abrindo um talho profundo na bochecha, a marca da vingança que ele nunca esqueceria. Liberdade? A liberdade você não pode dar. Ela se conquista. E sua vida? Vida é o preço. A tortura durou 1 hora. 1 hora de retribuição visceral, de dor calculada, de justiça selvagem. Sebastião Ferreira, o carrasco, provou de cada tormento que infligira. Seu corpo, antes robusto, estava agora em frangalhos. Sua voz, antes potente, era um fiapo de som. Ele definhou, não apenas pela dor física, mas pelo terror de ver sua própria crueldade refletida nos olhos de seus algozes. Por fim, Joaquim pegou a lâmina afiada de João Benguela. Se ajoelhou ao lado de Sebastião, cujos olhos agora imploravam por misericórdia. O açoite ensina o corpo, mas a morte liberta a alma, ou a condena. Joaquim sussurrou, e com um movimento rápido e decisivo, ele cortou a garganta de Sebastião. O sangue jorrou, escuro e quente, manchando a terra úmida. O corpo de Sebastião se debateu por alguns instantes, um último arrepio, e então ficou imóvel. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Era o silêncio da opressão, mas o da conclusão, o da vingança finalmente consumada. Os irmãos da liberdade olhavam para o corpo sem vida do feitor, e em seus olhos não havia alegria triunfante, mas uma estranha mistura de exaustão e uma satisfação sombria. A justiça fora feita. O carrasco havia pago, e os canaviais de São João de Meriti, testemunhas de tanta dor, agora haviam presenciado o preço da crueldade.
Corpo inerte de Sebastião Ferreira jazia na terra úmida da clareira, o sangue escuro tingindo o verde dos canaviais. O silêncio que se seguiu à execução era pesado, denso, diferente de tudo o que aqueles homens haviam experimentado antes. Não era o silêncio da opressão, mas o eco retumbante de uma justiça brutalmente imposta. Joaquim, com a lâmina ensanguentada em mãos, sentiu o peso daquele ato, não como um fardo, mas como a libertação de uma pressão que o esmagava há décadas. Irmãos da Liberdade, João Benguela, Tomé Cabinda, Francisco Mina, Pedro Nagô e Antônio Monjolo observavam o carrasco sem vida, seus rostos marcados por uma mistura complexa de exaustão, alívio e uma sombria satisfação. Não havia euforia, havia apenas a conclusão de uma promessa, o pagamento de uma dívida de sangue. Joaquim foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz rouca, mas firme. Está feito. Agora, a segunda parte do plano. Não havia tempo para contemplação ou para o peso da culpa. A sobrevivência exigia ação imediata, calculada e sem hesitação. A morte de Sebastião era apenas o início de uma nova e perigosa jornada. O plano de fuga, meticulosamente traçado por Joaquim e João Benguela, era tão preciso quanto a execução da vingança. Eles sabiam que a descoberta do corpo do feitor desencadearia uma fúria incontrolável dos senhores, uma caçada humana implacável que não terminaria enquanto todos os envolvidos não fossem capturados e punidos de forma exemplar. Isso, a dispersão era fundamental. Primeiro, a limpeza. Eles removeram quaisquer vestígios de sua presença que pudessem ser rastreados. As armas improvisadas foram cuidadosamente limpas e escondidas sob a espessa camada de humus e folhas secas. O sangue de Sebastião foi coberto com terra e folhas, na esperança de que o tempo e a chuva apagassem os sinais mais evidentes. Cabinda espalhou um pó de ervas secas e pimenta ao redor do local, uma antiga tática para confundir os cães farejadores dos capitães do mato, uma barreira invisível contra seus perseguidores. Joaquim olhou para seus companheiros, um a um. Nós nos separamos aqui. 3 grupos, 3 direções diferentes. Cada um de vocês sabe o caminho, sabe os pontos de encontro. O objetivo final? Um quilombo que, segundo os sussurros que circulavam entre os escravizados, existia nas profundezas da Serra do Tingui, um refúgio mítico de liberdade, um lugar onde as correntes não chegavam. Era uma esperança tênue, mas a única que os mantinha em movimento. O primeiro grupo, composto por Pedro Nagô e Francisco Mina, seguiria para o leste, em direção aos pântanos e manguezais da Baixada. Ideia era usar o terreno traiçoeiro a seu favor, os mangues oferecendo cobertura e dificultando a perseguição a cavalo. Francisco, com sua agilidade, e Pedro, com sua força e conhecimento das águas, seriam os guias. Que os orixás nos guiem, irmãos, Pedro sussurrou, trocando um último olhar com Joaquim. Segundo grupo, formado por João Benguela e Tomé Cabinda, se dirigiria para o norte, seguindo o curso do rio Iguaçu, na esperança de alcançar rotas de comércio fluviais que pudessem levá-los para mais longe, ou a outros focos de resistência nas plantações vizinhas. João, com sua força, e Tomé, com sua sabedoria sobre a mata e as ervas, teriam a missão de abrir caminho e curar as feridas da fuga. A liberdade tem um cheiro amargo, Joaquim. É um cheiro bom? Disse Tomé, com um sorriso triste. Joaquim e Antônio Monjolo, o mais forte e silencioso, formariam o último grupo, seguindo para o oeste, em direção às densas matas da Serra do Tingui. Joaquim sabia que sua presença seria a mais visada, e Monjolo, sua força bruta e lealdade inabalável, seria o protetor perfeito. O plano era se embrenhar na mata, usar as trilhas de animais e se esconder nas cavernas e vales, avançando apenas sob o manto da escuridão. "Você está comigo?" perguntou Joaquim, e Antônio, com um aceno grave, apertou o ombro do líder. Era um pacto silencioso, mais forte do que qualquer palavra.
O sol já começava a atingir o céu de laranjas e roxos quando se separaram, cada grupo desaparecendo em uma direção diferente, como folhas levadas pelo vento. O silêncio voltou à clareira, mas agora era um silêncio carregado de ausência e de uma nova e perigosa liberdade. Fazenda Ximenes, a descoberta do corpo de Sebastião Ferreira desencadeou o caos e o terror. Um dos capatazes, ao notar a ausência prolongada do feitor, foi procurá-lo e o encontrou, jazendo na clareira, seu corpo mutilado, seu rosto desfigurado. O grito do capataz rasgou o ar da manhã, um som que ecoou pelos canaviais e chegou até a Casa Grande. O coronel Antônio Ximenes, o patriarca, foi consumido por uma fúria fria. Olhos, que raramente demonstravam emoção, agora ardiam em um misto de raiva e pavor. A morte do feitor, e de forma tão brutal, era uma afronta direta à sua autoridade, uma quebra inaceitável da ordem escravocrata que sustentava seu mundo. A notícia se espalhou, como fogo em palha seca, entre os demais feitores e a família do coronel. O medo era palpável. Um feitor podia ser morto assim. O que impediria os escravizados de se levantarem contra os próprios senhores? Encontrem-nos! Encontrem cada um deles! Não importa o custo! Bradou o coronel Ximenes, sua voz carregada de ódio. Ele sabia que aquele ato não era apenas uma vingança pessoal, mas um ato de rebelião, um sinal de que a faísca da revolta podia se espalhar por todas as fazendas vizinhas. O medo da propaganda subversiva era real. Proprietários de escravos, ao saberem do ocorrido, entrariam em pânico. A mensagem para eles era clara. A desobediência não podia ficar impune. Imediatamente, o coronel Ximenes mobilizou todos os seus recursos. Cavalos foram selados, armas foram distribuídas. Feitores, antes arrogantes, agora se sentiam vulneráveis, recusando-se a trabalhar sozinhos ou a fazer rondas sem companhia. Patriarca enviou mensageiros a cavalo para as fazendas vizinhas e para a sede do município, Nova Iguaçu, solicitando reforços e a contratação dos temidos capitães do mato, homens especializados em rastrear e capturar escravizados fugidos, caçadores humanos movidos por recompensas e pela crueldade. A caçada humana começou com uma ferocidade implacável. Cães farejadores, treinados para a perseguição, foram soltos, seus latidos ecoando pelos canaviais. Um som aterrorizante para os fugitivos. Capitães do mato, conhecidos por sua brutalidade, munidos de pistolas, bacamartes e açoites, se juntaram à perseguição. Eles eram o braço violento do sistema, a garantia de que a ordem seria restabelecida e a lição aprendida. Para Joaquim e seus companheiros, a fuga era uma batalha constante contra a exaustão e o terror. Correr, esconder-se, sobreviver. As matas densas, os pântanos traiçoeiros, os rios caudalosos tornaram-se seus únicos aliados. Arbusto era um esconderijo, cada som na floresta. Um alerta. A fome e a sede apertavam, os corpos doíam, mas a esperança de alcançar o quilombo, a promessa de liberdade, os impulsionava. Eles eram caça, mas uma caça que havia mordido de volta. E essa mordida deixaria uma cicatriz permanente no coração do sistema escravocrata. A fazenda Ximenes, que antes era um símbolo de prosperidade e ordem para os senhores, agora era um centro de pânico e vigilância. Morte do feitor Sebastião Ferreira, o carrasco, havia rasgado o véu da ilusão de controle. O fantasma da rebelião pairava sobre as plantações, e o medo, que antes era uma ferramenta de opressão dos senhores, agora se voltava contra eles. O sistema havia sido desafiado, e a vingança de Joaquim, um homem que eles consideravam menos que humano, havia acendido uma faísca que, para muitos, jamais se apagaria. Notícia da morte de Sebastião Ferreira, o carrasco, não viajou a cavalo como os capitães do mato. Ela viajou no vento, no sussurro das folhas dos canaviais, no olhar trocado entre os escravizados, no temor que se espalhou como praga. O corpo dilacerado do feitor foi encontrado na clareira, e cada ferida, cada mutilação,
falava mais alto do que qualquer grito. Não era apenas um assassinato, era uma declaração de guerra, um grito primal de justiça que ecoaria por toda a Baixada Fluminense. Fazenda Ximenes foi consumida pelo pânico. O coronel Antônio Ximenes, antes um homem de férrea autoridade, agora via seu mundo desabar. A morte brutal de seu feitor, o pilar de sua crueldade, era um golpe direto à sua honra, à sua propriedade e, acima de tudo, ao sistema de controle que ele pensava ser inabalável. Corpo de Sebastião, antes de ser retirado e enterrado às pressas, foi um espetáculo de terror, um aviso sangrento para todos os que o vissem, inclusive os escravizados, que, forçados a passar por perto, não podiam disfarçar os olhos arregalados, a respiração presa, a centelha de algo novo que se acendia em suas almas. A ordem estabelecida se estremeceu em seus alicerces. Os outros feitores, outrora figuras de autoridade inquestionável, agora se recusavam a andar sozinhos. Brilho da lâmina de um facão ou a mera sombra de um arbusto era suficiente para fazê-los sobressaltar. O medo, a ferramenta de opressão dos senhores, agora se virava contra eles, um fantasma que assombraria seus sonhos e suas terras. Eles se sentiam vulneráveis, expostos. A crença na obediência cega dos escravizados havia sido estilhaçada. Para o coronel Ximenes, o golpe foi ainda mais profundo. Fazenda, que antes era um modelo de produtividade e ordem, tornou-se um foco de desconfiança e pânico. Os rumores sobre a ferocidade da vingança de Joaquim e seus companheiros se espalhavam rapidamente, de senzala em senzala, de fazenda em fazenda. E, junto com os rumores, vinha a inspiração. A execução de Sebastião não trouxe a paz desejada pelos senhores. Pelo contrário, ela acendeu um fogo. Meses, a fazenda Ximenes começou a sofrer com estranhos acidentes. Ferramentas quebravam misteriosamente, colheitas eram danificadas por mãos invisíveis, animais adoeciam sem explicação. Era a resistência velada, a sabotagem silenciosa, uma nova forma de luta nascida da memória de Joaquim. Os escravizados, antes resignados, agora tinham um nome, um feito, uma lenda que os impulsionava. Joaquim, o Vingador, era a prova de que a submissão não era o único caminho. Lenda de Joaquim começou a ser tecida nos cantos mais escuros das senzalas, transmitida em sussurros cautelosos, em canções de trabalho que ocultavam mensagens de coragem e esperança. Ele não era apenas um escravo que se vingara. Ele era o espírito da resistência encarnado. Sua história se tornou um mito de libertação, um lembrete de que, mesmo nas condições mais desumanas, a dignidade humana podia explodir em fúria e exigir seu devido lugar. Nome de Joaquim, antes temido pelos senhores por sua insolência, tornou-se um farol de esperança para os oprimidos. Mais escravizados começaram a fugir, inspirados pela ousadia daquele que não aceitou a humilhação final. Os quilombos, antes refúgios distantes e difíceis de alcançar, agora pareciam mais próximos, mais possíveis. Joaquim não havia fundado um quilombo, mas sua ação havia plantado as sementes de muitos outros, de muitas fugas, de muitos atos de resistência. Liberdade de alma que ele buscou para si, ele a legou a todos os que ouviram sua história. A presença de Maria, sua amada, foi fundamental para que a memória de Joaquim não se perdesse no tempo. Ela, que testemunhara a dor e a fúria de seu homem, tornou-se a guardiã de sua história, a contadora de sua saga. Suas noites na senzala, com os olhos marejados de lembranças, ela narrava, para os mais jovens e os mais antigos, os detalhes da vida de Joaquim, a ignomínia das 200 chibatadas, a disciplina fria do plano de vingança, a morte de Sebastião e a coragem inabalável de seu amado. Ela não o glorificava como um assassino, mas como um homem que, por amor à sua dignidade e à sua gente, fez o que a lei dos homens brancos jamais faria. Assegurou que Joaquim vivesse não apenas na memória, mas no espírito de luta de cada escravizado. O coronel Ximenes, incapaz de conter a crescente insubordinação e as perdas financeiras causadas pela sabotagem
e principalmente pelo medo que o consumia, decidiu vender a fazenda. O solo de São João de Meriti, antes tão fértil para seus negócios, havia se tornado amaldiçoado pela vingança de Joaquim. Terra que ele pensava possuir, na verdade, havia engolido a semente da liberdade e a regurgitado em forma de resistência. A família Ximenes, que construíra sua fortuna sobre o suor e o sangue alheio, viu parte de sua glória se esvair, maculada pelo fantasma de um escravo que se recusou a ser uma vítima. O legado de Joaquim não se traduziu em grandes vitórias militares ou na queda imediata do sistema escravocrata. Sua força residiu na semente da ousadia que plantou nos corações dos oprimidos. Ele provou que, mesmo diante da brutalidade mais extrema, a alma humana pode se revoltar, que a justiça pode ser alcançada por caminhos que a lei não contempla, e que o medo pode ser uma arma poderosa nas mãos certas. A história de Joaquim se tornou um lembrete vivo de que a desumanização, por mais que tente, nunca consegue apagar completamente a chama da dignidade e da sede de justiça. Figura, embora esquecida pela história oficial e pelos livros dos vencedores, viveu e ainda vive nas rodas de samba, nos terreiros de candomblé, nas conversas de gerações que nunca se esqueceram de que houve um tempo em que um escravo ousou desafiar um império. Ele se tornou o espectro que assombrava os opressores e o anjo vingador que inspirava os oprimidos. Ele foi a voz que gritou no silêncio, a mão que agiu na escuridão. Joaquim, o vingador, não foi apenas um homem, mas um símbolo. Símbolo da resistência indestrutível que pulsa no coração de todo aquele que se recusa a ser escravizado. Se a história de Joaquim, o escravo vingador, acendeu uma faísca de indignação e admiração em você, se ela te fez sentir a força da coragem de quem não se curvou, comente a palavra dignidade aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer a verdadeira história da resistência. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias que resgatamos do esquecimento. A jornada de Joaquim, o escravo vingador, não termina nas matas da Baixada Fluminense, nem no cadafalso de Nova Iguaçu. Ela ecoa através do tempo, um lembrete visceral de que a luta por justiça, por dignidade, assume formas tão diversas quanto as correntes que tentam aprisionar a alma. História não é apenas um relato de vingança, mas um grito ensurdecedor contra a desumanização, uma prova inegável da resiliência indomável do espírito humano. Vimos Joaquim, um homem que, por 23 anos, suportou o inimaginável. Vimos sua transformação, a faísca de humanidade que se partiu, dando lugar a uma determinação fria e calculista. Testemunhamos a gestação de um plano, forjado na dor e na esperança, executado com a precisão de quem não tinha nada a perder, exceto sua própria essência. Vimos o clímax, a catarse violenta que devolveu a um carrasco o troco de sua própria crueldade, em uma justiça que a lei jamais permitiria. Mas a história de Joaquim não é sobre o sucesso em derrubar um sistema inteiro com um único ato. É sobre a coragem de um homem em se erguer, mesmo sabendo o preço que pagaria. É sobre o legado de uma faísca que acendeu um incêndio, inspirando outros a fugir, a sabotar, a resistir de formas que a história oficial preferiu esquecer. Morte não foi o fim, mas um marco, um símbolo gravado a ferro e sangue, na memória coletiva dos que vieram depois. Ele foi o fantasma que assombrou os senhores e o anjo vingador que protegeu os sonhos de liberdade dos oprimidos. Hoje, quando passamos pelas ruas movimentadas de São João de Meriti ou Nova Iguaçu, raramente encontramos um monumento a Joaquim. Seus feitos não estão em livros didáticos ou em praças públicas. A memória é um rio que corre por baixo da terra, e a história de Joaquim vive nos cantos das rodas de samba, nos rituais dos terreiros, nos sussurros de gerações que jamais esqueceram que um dia um escravo ousou ser vingador. Essa é a força das histórias que o Brasil oficial tenta apagar, mas que resistem, pulsam e inspiram.
A saga de Joaquim é um lembrete poderoso de que a liberdade é uma construção diária, uma luta incessante contra todas as formas de opressão. Coragem nos convoca a questionar, a pesquisar, a resgatar e a jamais esquecer as vozes que foram silenciadas, mas cujos ecos ainda ressoam em nossa busca por um mundo mais justo. Se você foi tocado pela força dessa narrativa, pela resiliência de Joaquim e pelo poder de sua busca por justiça, não deixe essa história parar aqui. Deixe seu like, porque cada like é um voto de resistência. No canal,